Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. E para vocês que vão ver isso depois, essa live de hoje é sobre a escuta integrativa, mas é como se dá a consulta na escuta integrativa. Então vocês vão chegando devagar. Minha voz está rouca, assim, porque eu peguei um resfriado enorme esse período. Já estou bem melhor, já estou conseguindo falar. Mas é super importante a gente falar da consulta. E esse é nosso tema de hoje. O que acontece quando a pessoa vem nos procurar e a gente tem o olhar integrativo? O olhar dessa escuta que abrange e acolhe, que considera a pessoa como um todo, como ela está naquele momento, qual é a história dela, como ela se relaciona consigo mesma e com os outros, quais foram as coisas que ela alcançou ou não, e quais são os seus desejos e ambições e quanto que ela está nesse percurso. Ou seja, na escuta integrativa, você vai desenvolver um olhar para a pessoa como um todo. Seu corpo físico, suas emoções, seu pensar e seu desenvolvimento espiritual também, claro, por que não? Então veja, é um método que a gente ensina passo a passo como você vai expandir seu olhar. E independentemente da sua prática, ou se você deseja apenas seu próprio desenvolvimento ou seu empoderamento pessoal, você também vai aprender a olhar para você mesmo com mais compaixão, com mais gentileza e tocar nos pontos que vão te ajudar a desviar o caminho para ser uma vida mais plena, mais realizada, mais feliz. Seja o que quer que isso signifique para você. Mas vejam, no meu caso específico, eu sou médica. Então, geralmente, as pessoas vão me buscar já com um sintoma muito bem estabelecido. A pessoa vai com uma queixa. Mas, independentemente da queixa que essa pessoa possa ter, eu começo sempre do mesmo jeito, identificando aquela pessoa. E aí vão algumas dicas, olha só. A pessoa vai dizer o nome dela, vai dizer a idade. E aí a primeira dica é, se você é ou está acompanhando uma criança ou um adolescente, crianças sempre, adolescente, pelo menos na primeira consulta, o responsável tem que estar. Por quê? Porque ele vai saber contar com muito mais detalhe a história daquela criança ou a história daquele adolescente. O adolescente vai falar das coisas que ele está sentindo, mas você vai perguntar como foi a gravidez, o que aconteceu nos primeiros anos, como é que foi a adaptação na escola, enfim. Quando chegar nessa parte da história, é fundamental que tenha alguém lá para contar para você o que está acontecendo ali. Então, olha só, você sabe quem é a pessoa, sabe o sexo dela. E aí, hoje em dia, gente, é o sexo que a pessoa declara. Antigamente a gente trabalhava com uma divisão, né, binária, masculino ou feminino. Mas às vezes você está atendendo um Antônio que quer ser chamado de Maria. E isso vai aparecer na história em algum momento. Então você vai anotando as coisas na medida que a pessoa vai te contando. A identificação, a história começa ali. Data de nascimento, quantos anos ela tem, e aí já começam várias dicas, sabe? Tem algumas pessoas que não querem falar a idade de jeito nenhum. Então você já sabe que ali tem uma questão de vaidade, que vai fazer diferença na hora de você escolher medicamentos, por exemplo. Entendeu? Então, a idade, onde ela nasceu, onde ela está hoje, e ela já vai te contar coisas ali também. Olha, eu nasci em tal lugar, mas eu mudei para cá quando eu casei. Ou eu nasci em tal lugar, mas eu já morei em 10 estados diferentes, ou em 5 países diferentes, ou enfim. Cada um tem uma história. E se alguém muda muito,
pode ser que isso se reflita lá na frente na história dela. Por exemplo, eu vou contar duas situações completamente diferentes, mas com o mesmo tema, de mudar muito. Uma passou a vida inteira solitária, com muita dificuldade de fazer vínculo, porque quando ela começava o vínculo, aquele vínculo quebrava e ela mudava de cidade. O outro ao contrário, também mudava muito, mas criou uma autossuficiência e uma independência enorme, porque sabia que ficava um ano nesse lugar, daí a um ano e meio ia mudar, daqui a um ano e meio podia estar no Brasil ou fora. Ou seja, percebam que as pessoas que contam uma história para você, que são filhos, por exemplo, de diplomatas, ou filhos de profissionais das Forças Armadas. Em outro momento era mais comum, hoje menos, mas filhos de profissionais que trabalhavam em banco, cujos pais eram gerentes e que iam mudando. Ou ainda, nas coisas que eu tenho visto mais recentemente, os policiais federais, essas pessoas que migram muito, ou os militares, enfim, isso tem um efeito sobre os filhos. E às vezes, na mesma família, cada um lida de um jeito com aquela percepção. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é essa, olha só. Às vezes, o mesmo fato tem repercussões diferentes nos filhos. Por quê? Lembra quando eu falo de vez em quando aqui que a gente tem que imaginar nós próprios como sendo grandes icebergs? Que só 10% a gente sabe o que está acontecendo realmente e 90% está sob o nível da água, daquele gelo submerso? É isso. Então, o mesmo assunto vivido pelas mesmas pessoas é experienciado de um jeito diferente. Então, nunca negligenciem a identificação. Às vezes ela é pista para o que você vai perguntar lá na frente, para você linkar o que aquela pessoa está exprimindo para você. Mais um detalhe, identificamos, chegamos na graduação, né? E aí, gente, esse universo não tem fim mais. Na época que eu me formei, há mais de 30 anos, nós éramos todos médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, enfim, as profissões clássicas. Hoje em dia, não. Tem um sem número de novas profissões. São produtores culturais, são mídias, eles são web designers, eles são designers de jogos, cada profissão tem uma série de subespecialidades. Isso já é uma questão. Tem uma segunda. Cara, eu já entrei em tantas faculdades, não consegui acabar nenhuma. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, e hoje em dia eu ainda estou fazendo uma coisa e eu não sei aonde eu estou chegando. Percebam que a gente está falando de uma coisa ali, que vai fazer sentido com que ele pode se queixar ou não mais para frente. Ou então vai te contar o seguinte, antigamente, e aí eu falo uma geração acima da minha, as pessoas falavam assim, olha, eu trabalhava, mulheres, por exemplo, eu era professora, mas eu me casei, parei de trabalhar. Ponto final. Lidou com isso ou não, etc. Mas isso é uma coisa comum. Atualmente, outras coisas eu vejo. Por exemplo, tudo história real, tá, gente? Olha, eu sou formada em qualquer coisa, vou dar um exemplo teórico aqui. Eu sou arquiteta, tinha um escritório, tinha sócio, trabalhava muito bem, mas meu marido foi transferido para qualquer lugar, gente, que vocês queiram que o marido seja transferido. Ceará, por exemplo. E aí eu parei tudo aqui para começar lá. Ou recomeçar. E foi muito difícil. E eu nunca mais me adaptei. E quando eu cheguei, eu já tinha perdido 4, 6, 8, 10 anos. E eu tive que correr muito atrás. E aí começa uma outra história. Na identificação começa a história. Na identificação, a pessoa te conta uma história. Ou ela vai te falar uma outra coisa. Olha, eu sou advogada há não sei quantos anos, trabalhava, estava numa empresa, eu trabalhava
estava na advocacia corporativa, mas eu estou em franca transição de carreira. Não é isso que eu quero mais. Eu quero uma coisa que tenha mais a ver comigo. Eu quero fazer uma coisa que seja mais legal para mim. Então veja, na profissão eu contei uma série de coisas diferentes da mesma pessoa. Ou seja, ela não quer ser daquele jeito, ela quer fazer de um outro, ou ela se frustrou com a experiência, ou ela abriu mão da carreira, ou ela, ao contrário, também acontece. Eu tive um parceiro que foi super companheiro, eu estava numa carreira, mudei, recomecei, e ele estava ali, o tempo todo do meu lado. Carreira. Vamos para o próximo passo. Não é mais carreira, né? Lembra? Profissão, casada, solteira, divorciada, com ou sem filhos. E esse universo é enorme. E a gente tem que perguntar. Cada vez mais, casais homoafetivos, heterossexuais, mães solteiras ou pais solteiros têm filhos, ou o contrário, escolhem não ter. E eles vão falar, olha, eu tenho, sei lá, 50 anos, fui casada não sei quantos anos, não tive filhos. Ou, tenho 50 anos, estou no meu segundo ou terceiro casamento, tenho um filho de cada casamento. E tudo isso as pessoas vão falando normalmente. Eu estou contando esses detalhes na identificação. Porque quando a gente tem esse olhar abrangente, eu não trato todas as dores de cabeça com Novalgina. Mesmo na alopatia não é bem assim. Digamos que não tenha nenhum tumor, nenhuma lesão, nenhum aneurisma, você tem uma dor ou uma contratura muscular, você vai tomar um relaxante. Não é assim. Cada pessoa vai ter um jeito de olhar para aquilo. E você vai considerar todos esses aspectos. Sair da identificação, né? E a pessoa foi te dando um monte de pistas do que você vai retomar na história dela. Vamos para a próxima coisa, o sintoma. Ela foi lá, no meu caso então, que sou médica, ela claramente tem uma queixa, que a gente chama de queixa principal. E essa queixa, eu vou falar grosseiramente, pode ser uma sensação de desconforto, de mal-estar, mal localizado, que está num lugar. Ela pode ter uma queixa objetiva de um sintoma claro. Eu estou com uma dor no braço esquerdo. Como ela pode ter uma doença. Eu cheguei aqui porque eu estou com diabetes de difícil controle. Ou minha hipertensão arterial está difícil de controlar. Ou eu tenho um câncer ou uma artrite reumatoide. E eu quero saber se a homeopatia pode me ajudar. Por exemplo. Percebam. Cada coisa dessa eu abordo de um jeito. E tem repercussões diferentes. Uma pessoa que chega com câncer, que você vai fazer uma medicação de apoio ou de suporte, ela tem uma doença que já evoluiu muito mais, provavelmente, do que uma pessoa que chega com uma sensação de mal-estar geral, de desconforto, que ela não sabe muito bem o que está rolando ali. E sua abordagem vai refletir isso. O tempo de resposta, a forma com que você vai abordar, o que você vai tocar na consulta, ou o grau de sofrimento que ela vai expor para você. Mas independente do sintoma, algumas perguntas são clássicas. O que você está sentindo? Como que isso começou? Você referencia isso a algum fato isolado? Por exemplo, não é incomum que após uma perda muito grande, ou um acidente, ou algo que tenha sido traumático para a pessoa, ela possa mudar o comportamento, ou ela possa aparecer com sintoma físico. Ou ao contrário, ela endurece e é como se as coisas não a atingissem. Tal o grau de sofrimento que ela está percebendo. Então veja, o que aconteceu? Como é esse sintoma? Quando ele apareceu a primeira vez? Ele é um sintoma recorrente? Ou seja, aparece sempre? Se aparece sempre, é com que frequência? Em que situações ele aparece? Qual o efeito que ele causou em você? Eu dei vários aqui, olha. Uma endureceu, uma recuou, uma ficou valentona e começou a enfrentar as coisas com mais força.
Cada pessoa vive a experiência de um jeito e ela lida, o mecanismo que ela utiliza para lidar com aquilo também varia. E essa é a singularidade.